Boa noite, olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos os advogados e advogadas aqui presentes. Hoje eu trouxe um tema aqui interessante para nós tratarmos, que é justamente a questão do alvará judicial, né? Muita gente pergunta sobre o alvará judicial, com relação a como que ele funciona com o inventário, se ele é uma ação autônoma, se eu tenho que abrir o inventário e pedir o alvará dentro do processo de inventário. Então são dúvidas recorrentes que eu recebo e acho que é importante a gente sanar todas essas questões. A prima base compensa eu mencionar para vocês o histórico do alvará. O alvará, o histórico, a questão de especificar o que é o alvará. O alvará judicial é uma ordem que o juiz concede para você ou para o seu cliente realizar determinado ato. Ou seja, quando a gente pede um alvará para fazer o levantamento de valores em conta bancária, o juízo determina que seja expedido esse alvará e para que você possa aí realizar o levantamento desses valores. Então, o alvará é uma ordem judicial que o juízo concede para a realização de determinado ato. Com relação ao inventário, aqui nós temos algumas formas de solicitar esse alvará, né? Estou falando aqui de inventário e nós temos também a questão do alvará judicial independente, autônomo, como a gente fala. O que seria o alvará independente ou autônomo? É que você vai pedir, com base na Lei 6.858 de 1980, para embasar um levantamento, por exemplo, do FGTS, PIS/PASEP, restituição de imposto de renda e até mesmo valores em contas bancárias. Então, o alvará autônomo é utilizado para atendimento à Lei 6.858. E o que isso implica? Para você, advogado, que atua com inventários, o alvará também é uma forma de você rentabilizar na sua advocacia. Por mais que não seja um procedimento de alvará, é um procedimento autônomo que você consegue fazer a transferência de patrimônio do autor de herança para os herdeiros. Mas aqui na Lei 6.858, a gente tem uma questão diferente com relação a herdeiros. A lei fala em dependentes. O que seria isso? Quando o autor de herança é em vida, ele indica lá na Previdência Social quem são as pessoas dependentes, ou seja, quem são os seus dependentes. E a lei atribui a esses dependentes os valores e os bens previstos na Lei 6.858. Então, os dependentes aqui no caso detêm uma prioridade com relação aos herdeiros. Então, se o falecido tinha lá como dependente na Previdência Social, fulano e beltrano, quando houver o falecimento dele e se ele deixou valores aí conforme a Lei 6.858, são essas pessoas que vão receber em quinhões de igualdade esses valores deixados aí com base na Lei 6.858, tá? Agora, pode ser que ele não tenha deixado dependentes lá assinalado na Previdência Social. Aí para quem que vai esse patrimônio aí de pequeno valor previsto na Lei 6.858? Vai para os herdeiros conforme a sucessão legítima que a gente conhece aí no artigo 1829. Vai seguir aquela regra de sucessão. Então, esse é o primeiro passo da gente entender a sistemática por trás do alvará judicial. Agora, a discussão na doutrina com relação a essa preferência dos dependentes e essa preterição aí dos herdeiros com relação aos valores deixados na Lei 6.858. Isso aí tem muita discussão na doutrina. O outro ponto também eu gostaria de ressaltar é com relação ao alvará que a gente solicita dentro do processo de inventário. E quais casos a gente solicita esse alvará? Para vender um imóvel, para fazer o levantamento de algum bem, para pagamento do ITCMD, por exemplo, para vender um imóvel que está sendo deteriorado e os herdeiros não têm condições de arcar com esses custos. Dentre outras várias situações que a gente consegue manejar o alvará judicial dentro do processo de inventário. Aí a gente não está seguindo aqui a Lei 6.858. A gente está pedindo um alvará judicial com base na legislação do Código de Processo Civil. Um alvará nessa legislação, não nessa Lei 6.858. Então, a partir do momento que a gente
pode utilizar o alvará dentro do processo de inventário, isso traz mais responsabilidades para nós advogados, que temos que orientar os nossos clientes com relação a como fazer isso dentro do processo de inventário. Doutor Fernando Pessoa, um abraço também, viu? Valeu. Doutora Adelma também presente com a gente aí. Então, como a gente tem responsabilidades de orientar o cliente com relação ao alvará, a gente tem que deixar bem claro para ele em quais hipóteses a gente pode utilizar esse procedimento dentro do processo de inventário. Já com relação lá ao inventário extrajudicial, a gente não tem a figura do alvará. Por quê? Lá a gente está diante do cartório de notas, diante do tabelião. Nós necessitamos aí de uma autorização judicial, por isso o termo alvará judicial. Inclusive, tem estados que autorizam o alvará judicial independente para levantar valores aí e até mesmo para transferência de patrimônio, como, por exemplo, um veículo. Aqui no estado de São Paulo é um dos exemplos que a jurisprudência caminha muito nesse sentido de autorizar quando nós temos lá apenas um bem, o valor não é tão alto, então há a possibilidade da gente fazer aí por meio do alvará judicial independente. Outro ponto é que nessa lei 6.858, que fala do alvará, ela estipula lá que saldos bancários poderão ser levantados até o valor de 500 OTNs. Essa OTN ela foi transformada aí, antes de 2001, quando da sua extinção, em ORTN. E qual que é o valor disso? Como a gente faz para calcular? Você vai pegar lá a OTN, quanto que valia a época em janeiro de 2001, que eu tenho aqui o valor e eu vou passar para vocês. Por exemplo, lá 50 OTNs equivalia em 2001, janeiro de 2001, R$ 328,27. Aí você vai fazer as correções que a gente utiliza, os sistemas, aí, as planilhas judiciais dos tribunais de justiça, para fazer essa atualização. E aí você vai chegar num valor que hoje gira em torno aí, aproximadamente de 11 mil a 15 mil reais. Então gira dentro desse valor. É importante que você calcule. Porque quando você vai fazer um pedido do alvará independente, você vai mencionar o saldo da conta bancária e você vai mencionar que está dentro desse valor aí de 500 OTNs. Então essa é uma grande questão que você tem que avaliar se está dentro ou não está dentro aí desses 500 OTNs. E, logicamente, fazendo essa conversão. Como a lei é de 1980, essa era a moeda vigente à época, né? Então, logicamente, o legislador já poderia ter atualizado essa lei aí e já atualizado, por exemplo, esse valor. Mas ainda não teve essa preocupação com relação ao alvará independente. Agora, vamos voltar lá para o alvará comum, como a gente vê, né? O alvará dentro do processo de inventário. Então, a gente consegue aí determinar vários atos dentro do processo de inventário por meio do alvará judicial. Por exemplo, para transferir aí um imóvel que o autor da herança vendeu para o atual comprador. Também é possível aí por meio de um alvará. Mas esse alvará aí, ele pode tramitar em apenso no processo de inventário e o comprador que pode fazer esse pedido. Ou se ele ingressar com ação própria de adjudicação compulsória, ele vai pedir lá para uma ordem para que os herdeiros façam essa transferência aí para o nome dele. Aí o juiz vai determinar que o espólio faça isso por meio do inventariante. Então, o alvará judicial, como eu disse para vocês, é um instrumento importante para a gente utilizar dentro do processo de inventário. Talvez o seu cliente não tenha o dinheiro para fazer o pagamento aí das custas do cartório e do ITCMD. Cartório, se você quiser fazer um inventário extrajudicial, nada impede de você pedir um alvará independente, levar para o juiz quais são essas custas que você vai ter que recolher de ITCMD e custas cartorárias e pedir uma ordem e depois fazer uma prestação de contas dos valores que você utilizou lá para fazer o procedimento de inventário. Então é totalmente possível você fazer dessa forma também. E, logicamente, quando você quer fazer transferência de patrimônio aí durante o processo de inventário, você pode fazer isso por meio de um alvará. Quando, por exemplo, você pede a venda de um imóvel porque os herdeiros não têm interesse de ficar com esse imóvel. Não cabe ali uma divisão cômoda ou tem outras questões envolvidas que os herdeiros preferem fazer a venda. Então o juiz vai dar um alvará para que isso seja
realizado. Por exemplo, quando o espólio deixa algumas dívidas e os herdeiros querem fazer essa quitação, já para se ver livre disso, e preferem aí que haja alienação de um bem imóvel, por exemplo. Então a gente pede o alvará judicial dentro do processo de inventário. E outro ponto muito importante também acaba sendo uma oportunidade para nós, porque às vezes se você consegue fazer um alvará judicial para a transferência de um veículo a um único herdeiro, por que você vai fazer a abertura de inventário? E aqui nós temos uma outra discussão muito importante, que é com relação ao ITCMD. Tem jurisprudência favorável que entende que não cabe o ITCMD aqui, porque nós estamos tratando de uma legislação própria. Não digo com relação à transferência de veículo, mas digo com relação à fundamentação da Lei 6.858. Com os valores descritos nessa lei, não cabe o ITCMD, o Imposto Causa-Mortes. Por quê? O ITCMD ele é apurado dentro de um processo de inventário. Então vai ter intimação da Fazenda Pública, vai ter intimação das partes para se manifestar e a homologação do juiz, o que não cabe no procedimento de alvará, porque é um procedimento mais célere, é um procedimento mais curto. Então, há também discussão com relação ao ITCMD. Logicamente, você que vai pedir um alvará independente, autônomo, para fazer a transferência de um determinado bem, o que você vai analisar? A jurisprudência do seu estado, se a jurisprudência é no sentido do recolhimento do ITCMD ou se não é do recolhimento do ITCMD. Se você conseguir uma aplicação por analogia aí, a Lei 6.858, questão da fungibilidade, questão aí da celeridade processual, e você não conseguir aí que a Fazenda realize a cobrança desse imposto, nada impeça que ela faça um lançamento posteriormente. Então é por isso que é importante você analisar a legislação tributária e também a legislação aí, a jurisprudência do seu estado. Valores aí de baixa monta, eles entram na isenção do ITCMD, pelo que prevê as próprias legislações estaduais com relação a esse imposto. Então você não vai ter grandes problemas para fazer o levantamento desses valores, porque eles vão estar isentos do ITCMD. Mas não é só isso também. A própria lei, aí, o próprio procedimento do alvará, não cabe discussão com relação ao ITCMD. E como que você, advogado, e você, advogada, pode fazer para cobrar os honorários aí com relação a esse procedimento? Vamos dizer que bata lá no seu escritório herdeiros que possuem valores aí, por exemplo, de 5 mil, 6 mil reais e apenas mais um veículo. E você verifique na jurisprudência do seu estado que é possível a transferência desse patrimônio por meio do alvará judicial. Você pode realizar a cobrança de acordo com a tabela do seu estado e você não precisa seguir aí aquelas porcentagens de 8% e 10% do procedimento de inventário, porque é outro procedimento. Tome cuidado também com relação a você querer depois converter o procedimento de alvará em procedimento de inventário. A jurisprudência caminha no sentido de que não cabe essa conversão, porque são procedimentos totalmente distintos. Tá? Então você não vai conseguir aí a conversão desse processo de alvará para o inventário. Então essa é uma outra cautela que você precisa ter com relação a quando você vai analisar e vai verificar, olha, eu vou ingressar com um alvará judicial. É importante que você se atente realmente àquelas hipóteses da Lei 6.858, porque a depender da situação, você vai ter um problema com o arquivamento, com o recolhimento de custas, aí, a depender da condição do seu herdeiro. Logicamente que determinados valores aí da condição socioeconômica da família não vai incidir aí o imposto causa-mortes, não vai incidir aí o ITCMD, e você pode pedir a justiça gratuita no próprio processo de alvará. Então você não vai ter grandes custos. Agora, se o herdeiro tiver uma condição econômica melhor, aí fica meio arriscado você fazer o alvará e ter o indeferimento para depois você entrar com o processo de inventário. Agora, se você fizer o alvará, você tem que deixar bem claro para o cliente que você vai realizar a cobrança desse procedimento, alertá-lo com relação às custas do processo, e se houver o arquivamento, você tem que ingressar com o alvará judicial. Porque às vezes ele ouve
alguns advogados dizendo que cabe alvará judicial, e você vai ver na jurisprudência, não cabe, o seu estado aí não autoriza fora das hipóteses da Lei 6.858, e aí o que você vai ter? Prejuízo para o seu cliente e para você também que vai ter realizado 2 trabalhos, e se você condicionou os seus honorários ao recebimento desse alvará, pode ser que você não receba. Então, atentem-se a esse ponto em específico. Boa noite, José Roberto, Maria Souza, tudo bem com vocês? Yolanda, Dave. Então vamos prosseguindo. Então, analise bem essa questão. Os honorários, você entendeu que você vai fazer a cobrança aí de acordo com a tabela do seu estado, se isso lhe convir, ou de acordo com as porcentagens que você já está acostumado a cobrar. Como é o alvará, você não está adstrito àquela questão mínima de 8% e 10%. Você pode cobrar valores, mesmo que mínimos, fora desse patamar, porque o alvará judicial é outro procedimento. Imagine lá, valores aí de 10 mil reais, você cobrando 8% a 10% não compensa o trabalho para você, porque a gente sabe que por mais que seja um alvará, ele tem uns trâmites judiciais e pode ser que isso aí percorra por algum tempo e aí você vai ter que ter a manutenção desse processo de alvará dentro do seu escritório, tá? Então, analise bem, pense bem aí sobre a questão da cobrança dos honorários com relação ao alvará judicial. E aí, se você verificar que o alvará você não vai conseguir realizar, você vai partir para outras hipóteses previstas na lei para concluir a transferência de patrimônio do autor de herança para os herdeiros, seja por meio do arrolamento sumário, seja por meio do arrolamento comum, ou seja por meio do inventário extrajudicial. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês. Caso não haja dependentes lá com relação na Previdência Social para você fazer o levantamento de valores pela Lei 6.858. Mas tem um dos herdeiros é menor de idade. E aí, como é que fica? Nesse caso, o juiz vai pedir para que você deposite esses valores e vai ter também interferência aí no caso do Ministério Público no processo de alvará, porque eu tenho o interesse de um menor. E aí, como é que vai ficar essa situação? Como tem o interesse de um menor envolvido, haverá a participação do Ministério Público e também os valores ali levantados pelos herdeiros, apenas o do herdeiro menor ficará depositado em uma conta e correndo aí as correções monetárias para que ele possa fazer o levantamento de acordo com a sua maioridade. Quando que você consegue movimentar essa conta? Isso é importante também você deixar bem claro para os herdeiros, ou para os herdeiros, porque os dependentes ali são aqueles descritos lá na lei. Pode ser que haja um dependente menor também, tá? E aí vai ocorrer a mesma hipótese que eu vou falar aqui, dependente, herdeiro menor, representação para um herdeiro maior, mas os valores ali ficarão depositados em uma conta bancária. Quando que você pode fazer o levantamento disso? Aqui 2 hipóteses. Quando o menor completar 18 anos, ou quando a própria lei diz isso, com relação a gastos com a sua subsistência, ou para aquisição de um imóvel destinado à habitação da família. É aí que você consegue fazer o levantamento desses valores com relação ao menor de idade, aí, herdeiro ou dependente no processo de inventário. Então tá certo? Boa noite, Daniela. Boa noite, Aline. Margarete. Então é isso. O alvará judicial aí, com relação ao menor, esses valores vão ficar depositados aí até ele completar a maioridade ou podem ser sacados justificando uma necessidade dentro das hipóteses da Lei 6.858. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto aí. Agora, então como eu disse para vocês, analise bem as condições do seu cliente. Logicamente que você não vai deixar aí de realizar esse procedimento aí, a não ser que não haja uma compensação financeira. Pode ser que os valores que tenham lá de FGTS, de saldo em conta bancária, de PIS/PASEP, não compense para você cobrar os honorários do seu cliente, também às vezes não compensa para ele realizar esse procedimento. Isso que ocorre muitas vezes na prática. Ou você vai orientá-lo aí a procurar a Defensoria Pública do Estado. Porque para que você realize esse procedimento, você tem que ter todos os custos do seu escritório
Isso que você tem que deixar bem claro. É uma oportunidade também que pode ser lá que haja aí valores aí no importe, como eu disse para vocês, de R$ 20.000 e você consiga fazer o levantamento disso aí por meio do alvará judicial, aplicando uma analogia aí com relação a essa legislação em específico. Um outro ponto muito importante também, que eu gostaria de ressaltar para vocês aí, é com relação a... Se não existir aí nenhum dependente, nenhum sucessor, esses valores específicos aí de FGTS, PIS, vão reverter-se para o Fundo da Previdência e Assistência Social. Então, esse é outro ponto importantíssimo aí. Tem discussão na doutrina também com relação, como eu disse, dependentes e herdeiros, tá? Porque é uma preterição dos herdeiros aí, mas isso é uma discussão na doutrina. Tem juízes que não determinam que seja dessa forma. Tem juiz que fala que tem que ser pagos para os dependentes. E às vezes eles mesmos requerem isso no próprio processo de inventário. No próprio processo, por exemplo, de alvará. Enganei, que não é inventário, é alvará. Tá? Então, esse é o ponto aqui. Nós temos uma pergunta aqui da Maria Souza. Comprei um carro, falta um ano para ser quitado, né? Tem uma amiga, ela perdeu pai e mãe, mas ela tem restrição no nome. Pode vender a casa? Se a casa for dela aí, Maria Souza, ela pode fazer a venda. Agora, se tiver o nome dos pais dela, ela vai ter que abrir inventário. Aí não tem como ela fazer fora disso. Se ela arrumar um comprador, ela pode fazer uma cessão de direitos hereditários aí. Tá? Agora, a restrição no nome dela não influencia no nome do autor de herança, por exemplo, de dívidas do autor de herança. A dívida é dela. Essa dívida vai ser quitada quando ela receber o seu quinhão ou quando ela abrir o inventário. O credor pode pedir, no próprio processo que ele está discutindo o crédito, ou que ele habilitou, executou esse crédito, que seja restrito e constrito esses valores para pagamento. Eu, por exemplo, tenho um processo de inventário, um saldo do meu cliente que ele tem que receber, e eu pedi a habilitação desse crédito no processo de inventário que está tramitando aqui numa comarca próxima. O débito está em torno lá de R$50.000 e eu pedi para o juiz uma expedição de uma ordem de bloqueio naquele processo de inventário. Tanto é que lá eles estão até vendendo um imóvel para fazer o pagamento desses valores. Então, é isso que pode ocorrer. Não com relação a débitos dessa pessoa. Se for débitos do autor da herança, o credor, inclusive, pode pedir a abertura de inventário. Agora, se for débitos no nome dela e o credor executar essa dívida, ele pode pedir, dizendo, olha, ela vai receber uma cota parte lá, X, eu quero uma constrição, uma liberação desse valor em meu favor para saldar essa dívida. Isso é totalmente possível também. Agora, ela poder vender a casa por ela ter restrição no nome, não é um impedimento. Né? Nós temos que analisar a questão do IPTU, questão de responsabilidade, a solidariedade aí, que vai ter o novo comprador com relação se for IPTU. Então, esse ponto tem que ser muito bem analisado e justificado aí, para a gente entender melhor esse contexto, esse cenário que a gente está tendo aí. Então é isso. Eu acho que eu abordei bem aqui a questão do alvará, a questão do alvará dentro do processo de inventário também, né? Então, eu acho que eram essas as questões relacionadas ao alvará, porque causa muita dúvida isso daí, porque tem jurisprudência a favor com relação ao veículo, tem jurisprudência a desfavor, então a gente acaba tendo que analisar aí a legislação, a jurisprudência do tribunal que a gente está atuando para a gente ver o entendimento. Deixou um veículo, valores aí, por exemplo, de R$20.000, R$30.000, deixou apenas um herdeiro, verifica na jurisprudência a possibilidade de fazer a transferência por meio de um alvará, tá? O recolhimento do imposto você pode fazer também por uma declaração autônoma na Secretaria da Fazenda. Agora, se o juiz aceitou a questão do alvará judicial, você consegue efetivar o direito do seu cliente de uma forma muito mais rápida, cobrando, por exemplo, uma porcentagem diferenciada de honorários, tá? Porque você não vai ficar restringido na porcentagem mínima prevista na tabela da OAB com relação ao honorário quando há acordo e quando não há acordo, de 8% e 10%, você pode cobrar aí 20%, 30%, a depender da situação e a depender também da forma que você vai executar
esse processo de alvará judicial. Agora, o alvará dentro do processo de inventário, a gente realiza aí corriqueiramente. Isso aí não é novidade para nós que atuamos no direito das sucessões. A gente realiza esse procedimento diariamente no escritório, né? Seja igual eu falei para vocês, para fazer a quitação do ITCMD, para fazer aí depois uma futura partilha para os herdeiros, facilitando aí a partilha, porque vamos imaginar lá um imóvel, não há divisão cômoda, os herdeiros já preferem fazer isso dentro do processo de inventário, que aí eu peço a ordem, eu junto uma avaliação de quanto que vale esse imóvel, localizo um comprador, ele compra por aquele preço lá, e aí o próprio alvará já vai mencionar aí para o inventariante realizar a transferência, a escritura pública de transferência desse imóvel. Então, olha só, é corriqueiro esse procedimento para nós de alvará. A doutora Adelma dizendo que Minas não é favorável ao alvará para transferência de veículo, vi muitos julgados indeferindo, realmente. Aqui no estado de São Paulo a gente tem aí a sorte de ter uma jurisprudência vasta aceitando essa situação, mas infelizmente tem estados aí que não autoriza. Eu sou favorável ao deferimento do alvará, porque é uma forma de você agilizar o procedimento. Imagina, você ter que abrir o processo de inventário, nomear inventariante, quantos atos, mesmo que seja pelo rito do arrolamento sumário, você tem que executar para realizar uma simples transferência de um imóvel do outra herderança para por exemplo, um único herdeiro, ou se tiver 2, 3 herdeiros. Qual que é a dificuldade, talvez, né, do judiciário entender que isso é totalmente possível se realizar por meio de um alvará? Aí cabe da gente analisar se a gente recorre para o tribunal, né? Como eu disse para vocês, se compensa fazer esse recurso, né? Se a gente vai ter também a contraprestação pecuniária do nosso cliente para fazer isso, né? Ou se a gente vai partir direto para a abertura de inventário pelo rito do arrolamento sumário, né? Ou como há acordo pelo rito do arrolamento sumário. Então, vejam, realmente, somente com inventário. Infelizmente, tem estados nesse sentido. Então, cabe a gente também verificar a legislação do STJ, para a gente ver se a gente consegue chegar aí, por exemplo, num recurso especial, mas dificilmente nós vamos ter uma interpretação contrária à literalidade do artigo 6.858. É como a doutora diz, às vezes compensa a gente fazer a abertura do processo de inventário, porque um agravo aí para ser julgado no tribunal, a gente vai esperar longo tempo, nada impede também que a gente faça a abertura de inventário e deixe o nosso recurso lá tramitando. Não é verdade? Então, olha só, mas é penoso a gente aguardar aí o prazo do julgamento do inventário, apresentar aí as razões recursais, né? Depois tem um deferimento, aí depois tem todas questões aí que envolvem o nosso trabalho de ter que também ter mais trabalho e pode ser que no final a gente não se conclua. Então, talvez é importante realmente, eu avalio muito essa questão de fazer o inventário ou arrolamento nesse serviço sumário quando eu não vejo aquelas hipóteses nitidamente no caso do meu cliente. Se eu entender que não está dentro daquelas hipóteses e não encontrar nenhum embasamento, seja aí de um juiz de primeiro grau, ou vejo que tem muitos recursos, acho que aí não compensa a gente brigar por uma questão que a gente consegue resolver por meio do arrolamento sumário ou por meio, por exemplo, aí do inventário extrajudicial, que é uma forma, né? Mas os herdeiros aí, como a doutora disse, às vezes preferem fazer por meio do alvará judicial, às vezes até mesmo por conta do imposto do TCMD, né? Que nós vamos ter lá uma transferência simples e aí pode ser que a gente não tenha aí a questão do ITCMD, né? Tem estados que verificam que, como é alvará, embasamento por analogia da Lei 6.858, não vai ter ITCMD. Então vejam, olha só o impacto que a gente tem dessa questão, né? Então, por isso que os clientes preferem fazer esse alvará. Mas é importante que a gente deixe claro e diga, olha, infelizmente, nesse estado, não é possível. Por isso que eu deixo bem claro também, quando eu sempre falo isso, é que o direito sucessório, assim como o direito de família, ele sofre modificações da jurisprudência constantemente, né? Nós tivemos lá desde quando nós tivemos aí a constitucionalidade lá do artigo 1790, com relação à companheira e o cônjuge. Então, ele sempre está passando por modificações a depender
do nosso contemporâneo, a depender do nosso dia a dia, né? Então, o que eu deixo bem claro é o seguinte, é o que está na lei. As hipóteses previstas na lei são essas. Logicamente, tem julgados favoráveis? Tem julgados contrários? Tem. Aqui não tem o advogado que conseguiu ou o advogado que não conseguiu. É porque o tribunal, aquele determinado tribunal, dependendo até uma determinada Câmara só que entende dessa forma, né? Não são todos que entendem desse posicionamento. Então, o que eu deixo bem claro é isso. A gente utiliza com base na lei. Se um advogado conseguiu de forma diferente, aí foi por questão da jurisprudência daquele estado ou por causa da Câmara do entendimento do relator naquele processo. Pode ser que nós, num caso semelhante, não consigamos a mesma obtenção. Então, é isso que eu deixo bem claro. É seguir a lei, deixar bem claro para o cliente que a lei diz dessa forma. Se ele quiser fazer de forma diferente, a gente vai realizar a cobrança dos nossos honorários para fazer esse procedimento, porque pode ser que não se consiga uma efetividade daquele direito. Então, é isso que a gente deixa bem claro. Então, é isso. Aqui nós temos uma pergunta também da Maria Souza. Sou viúva, já fiz inventário das minhas famílias, tem restrição, posso vender a casa? Se você tiver restrição aí, mas minha família tem restrição. Tem que verificar aí o que seria essa restrição. Tem que fazer uma análise, é importante você ter um advogado que vai acompanhar certamente esse caso seu, né? Se você já fez inventário e teve uma restrição lá, qual é essa restrição, né? Aqui nós temos que verificar. Há usufruto aí, tem direito real de habitação, tem que analisar vários fatores para que eu não faça uma orientação, logicamente, errada aí do seu caso, né? Mas o seu caso aí, se a restrição for sua, não tem problema nenhum você fazer a venda desse imóvel, né? Agora tem que analisar que restrição que é essa, que adveio aí do processo de inventário. Tá certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, eu fico à disposição para a gente tratar de algum tema que seja importante aí, que vocês queiram saber, né? Eu recebo diariamente aí perguntas no Stories, né? A um dos herdeiros tem restrição. Então se o seu imóvel foi para todos os herdeiros, tem que analisar que restrição que é essa. Mas eu não vejo impedimento dele fazer a venda desse imóvel, né? Só verifica aí se o credor não vai pedir aí, por exemplo, uma constrição desses valores aí de venda aí, mas eu não vejo nenhum impedimento para a realização dessa venda desse imóvel aí. Tá certo? Então é isso que o ponto principal que eu vejo. Então, pessoal, hoje a gente tratou aqui de alvará judicial de forma autônoma, o alvará judicial dentro do processo de inventário, que a gente maneja diariamente, um importante instrumento que a gente utiliza. E eu queria deixar bem claro para vocês aqui que o nosso intuito é ajudar na advocacia, ajudar os advogados que trabalham com o direito da sucessão para a gente descomplicar, né, alguns temas e facilitar aí para que eles, principalmente, faturem na advocacia, né? Porque tem advogados excelentes que conhecem o direito material, mas não conseguem clientes na advocacia. Tem grandes dificuldades de se mostrar no mercado de trabalho, das pessoas entenderem que ele é um advogado que atua com o direito das sucessões. Então, o nosso trabalho é justamente esse, ajudar ele a ter uma rentabilidade maior, com um posicionamento maior dele, tanto dele como do escritório de advocacia que ele atua, logicamente ensinando aí os conceitos técnicos e teóricos do procedimento de inventário, os conceitos técnicos e práticos do procedimento, para que ele consiga agilizar, para que ele consiga uma efetividade maior. Quanto mais procedimento ele realizar mais rápido, mais inventários ele vai conseguir realizar e mais clientes ele vai ter, porque vai ter certamente indicação de outros clientes, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que as inscrições para o nosso curso Inventário na Prática estão abertas até amanhã, às 23h59. Então aí, quem não realizou a inscrição, está lá aberto, você pode ainda fazer até amanhã, às 23h59. O valor é aquele valor lá de 1.429, você consegue parcelar aí até 12 vezes, e nós temos a garantia condicional, que é se você entrar no nosso curso, aplicar tudo que a gente fala lá, tanto nos encontros semanais, 2 encontros para você tirar dúvidas de casos reais, para a gente pegar realmente na prática, o que está acontecendo no seu processo de inventário, o que eu posso te ajudar,
como que a gente consegue descomplicar esse processo, formalizar, por exemplo, uma reclamação no CNJ. Olha, o prazo está demorando muito, mais de 100 dias para um despacho, por exemplo. Então, é pegar realmente você na mão e para que você conclua o seu processo de inventário. Então, é até amanhã, às 23h59. E a garantia condicional é o quê? Se 90 dias você entrar no nosso curso, você aplicar o conteúdo teórico, conteúdo prático, cálculo de TCMD, você realizar os encontros semanais para a gente estruturar realmente, olha, foque nessa questão, você vai fazer dessa forma, você tem que criar algo nesse sentido, tanto online ou tanto fisicamente. E se você em 90 dias não conseguir nenhum resultado, olha, em 90 dias eu apliquei o que você me falou, eu fiz as alterações que deveria no meu escritório e eu não consegui fazer um processo de inventário, não consegui realizar nenhum processo de inventário, ou eu consegui realizar um procedimento, mas foi simples, eu não consegui um faturamento aí que me abarcasse esse valor do curso. Então, se você em 3 meses não recuperar 1.429 com o que a gente ensina, com o que a gente fala, nós devolveremos o seu dinheiro. Basta você fazer uma solicitação lá. Isso aí está tanto lá nos e-mails que eu mandei para o pessoal dos grupos, está tanto na nossa página de vendas também, e aqui eu estou falando publicamente para vocês. Então, em 90 dias, se você não recuperar o valor do curso que você investiu, nós devolveremos o seu dinheiro. É realmente para ajudar vocês e para trazer o retorno que eu obtive no meu escritório, atuando exclusivamente com inventários, e eu quero transmitir isso para vocês, porque eu tive que aprender tudo no dia a dia, tudo com as dificuldades que a advocacia tem, tive que aprender com erros, né? Às vezes pagando caro com erros que eu não sabia realizar determinado procedimento, ou o processo demorava muito porque eu não conhecia a técnica do processo de inventário, não conhecia as fases, não entendia de partilha, né? Acabava tendo que corrigir com uma sobrepartilha, isso onera os seus clientes, e isso vai fazer com que eles não indiquem você, porque você disse uma coisa no atendimento e quando você realizou outra. Então é isso que eu não quero também deixar que aconteça com vocês, realmente para que vocês tenham esse conhecimento teórico e prático e apliquem na advocacia. A advocacia com inventários cresceu muito nos últimos anos, né? Todo ano tem processo de inventário para realizar, tanto do mesmo exercício, tanto de exercícios anteriores. Então, vocês aí que estiverem conosco nesse curso aí, nós, semana que vem, já teremos aí os 2 encontros semanais para a gente já começar a colocar em prática e alinhar os ponteiros da sua advocacia para você faturar com inventários, tá certo? Então, até amanhã, 23h59, se inscreve lá. E a garantia condicional, lembre bem disso, que é eu colocando a balança aqui, pendendo para o meu lado. Você está numa parte favorável. Estou te dando uma garantia para você faturar na sua advocacia. Quem que faz isso com vocês? Olha, você investe, se você não recuperar, você tem a devolução do seu dinheiro. Tá certo? Estou falando aqui publicamente para todos vocês, para que vocês tenham realmente resultados. A demanda por inventários é muito grande e não temos advogados especializados. Advogados que atuam como clínico geral raramente conseguem conhecer a fundo esse procedimento, porque é um procedimento diferenciado, né? Nós temos aí as questões como nós tratamos aqui do alvará, nós temos jurisprudência que autoriza e que não autoriza, né? O advogado que não conhece, vê uma jurisprudência lá, por exemplo, e faz um pedido de alvará. Mas e aí, quais são as explicações disso? Ele verificou lá que ele vai ter que agravar. No caso, ele tem que fazer uma apelação, né? Porque é uma decisão conclusiva no alvará autônomo. Então, tá vendo? Olha, são várias questões que o advogado não avaliou. E aí pode ser que ele tenha um retrabalho e ele não cobrou para fazer esse retrabalho. Ele não vai poder cobrar porque ele não tratou isso com o cliente lá atrás. Ele não deixou bem claro as tratativas que ele teria que realizar. Advogando com inventários, pessoal, você verifica que o que os clientes querem? Uma informação clara e real do seu trabalho. O que você vai fazer, como isso vai funcionar, tá certo? É isso que eles querem. Que o processo vai demorar, todo mundo já sabe e nós temos mecanismos para agilizar. Pode ser que a gente não consiga uma efetividade muito grande, tá certo? Mas o que eles querem saber?
quanto que tem que pagar de imposto, qual o quinhão de cada herdeiro, tá? O que pode, o que não pode dentro do processo de inventário. É isso que eles precisam saber e é isso que eles têm que saber. Quais obrigações do inventariante, quais obrigações dos herdeiros. Tem que fazer aí um compartilhamento das despesas, olha só. Então é tudo isso no atendimento com o cliente que nós temos que fazer. Você não pode deixar o cliente sair do seu escritório para você ligar para ele em seguida e pedir um documento que você não tinha observado, que você não tinha falado. Logicamente, se você avisou que ele teria que coletar aquele documento, ele está demorando para te entregar, você vai cobrá-lo. Agora, se o documento você não avisou que ele teria que ter, e agora você está exigindo, olha só, tá vendo? Surgiu um ponto a mais. É por isso que nós temos também no nosso treinamento, no nosso curso, o modelo, um checklist de documentos. Quais são os documentos que você precisa pedir para o seu cliente advogando com inventários? Tá? Tem todo um checklist, você entrega essa lista, você tica com ele na hora e os documentos que eles te entregam. O que mais que a gente trata? Cuidado com documentos originais. Olha só. Outro ponto também importantíssimo que advogados que estão iniciando com inventários não conhecem. Cuidado. O que o cliente te entregar, se você conseguir, faça um recibo demonstrando que ele te entregou. Porque para ele alegar que você perdeu, isso não custa, porque logicamente que documentos de inventário são muitos documentos a depender da situação. Tem situações lá que nós temos aí muitos documentos, vários herdeiros, várias certidões, herdeiro que faleceu, tem a questão aí da representação, direito de representação, então mais documentos, certidão de nascimento, então pode ser que a viúva, geralmente a cônjuge sobrevivente, leve tudo isso no seu escritório lá numa pasta e deixa com você lá. Peraí, vamos ver o que tem dentro desses documentos, vamos analisar, olha, o que você está me entregando é isso, olha, vou tirar xerox de tudo, estou te devolvendo, assine aqui que você recebeu, tá? Se possível, se você quiser, grave o seu atendimento também, tá? Faça o inventariante, o herdeiro lá com você assinar o atendimento, é importantíssimo também, tá certo? Para depois não alegar, olha, foi o advogado que incluiu determinada coisa, né? Mas não foi isso realmente que aconteceu. A doutora Adelma está dizendo que a declaração do imposto de renda é difícil para a viúva passar. Aí, o que envolve? Você vai necessitar dessa declaração, porque você vai ter que fazer uma declaração. Se ele declarava imposto de renda, né, como a gente vê com patrimônios aí não muito vultuosos, né, patrimônios aí singelos, a declaração de imposto de renda. A gente tem que fazer uma declaração também anual com relação a esse espólio, né? Então, ela vai ter que passar. Agora, se ela não passar, aí ela pode ter implicações, porque você não vai declarar, né? A Receita vai querer saber para quem que foi esse patrimônio. Então, você vai trabalhar de acordo com aquilo que você tem. Você deixa bem claro, olha, nós temos que fazer essa declaração. Você não me entregue o documento, eu não consigo fazer a declaração, olha só. Então, você inverte o jogo. Se eu não fizer a declaração, você pode ter implicações, porque a declaração não é obrigação do advogado, é obrigação do espólio, do inventariante que está administrando o espólio de realizar, olha só. Então, tá vendo? Você inverte o jogo. E eles têm que passar. Porque até mesmo a declaração de imposto de renda traz mais subsídios para o inventariante, para o advogado, verificar quais são os bens deixados pelo autor de herança. Né? Pode ser que ele declarou lá no ano anterior, ó, eu tenho um veículo, tenho um imóvel, tenho um saldo bancário de X valores, olha só. E ele faleceu no exercício seguinte, você sabia que até aquela data, até aquele exercício, você tinha determinados bens. Então, é importante a declaração do imposto de renda. Agora, se não quiser passar, você vai trabalhar de acordo com as informações que você tem. Logicamente que não vão estar prestadas, né, com base no documento que o próprio autor da herança declarou em vida, né, que é mais fidedignidade do que essa declaração dele. Então é isso. A gente vê, né, doutora Adel, uma dificuldade que a gente encontra atuando com inventários, né? Não é só o procedimento, né? A gente encontra também percalços com relação ao atendimento ao cliente. É isso que a gente vê na prática, né? Os próprios clientes aí dificultam o processo de inventário, mas às vezes também por não orientação de qual é a função
de cada um. Você deixar bem claro, olha, o inventariante ele não vai pegar nenhum QI a mais do que ele detém direito. Não é verdade? O inventariante ele vai receber aquilo que determina a lei, assim como os demais herdeiros. Ah, mas ele recebeu, ou ele vai receber 50% a mais, por exemplo, o cônjuge. Mas espera aí, isso aí nós temos um embasamento na lei. Isso aí é um instituto, por exemplo, de direito de família, a ameação. Então é por isso que está recebendo uma porcentagem diferente. Porque, eu sou pai do autor de herança, por que eu vou receber? Ela vai ficar com 50% e nós aqui com um determinado valor, por exemplo. Olha, isso é ameação. Se tiver os avós do autor de herança, por que ela vai receber 50%? Por que não vai dividir em 3? Olha, porque nós temos um artigo no Código Civil que prevê que a partir quando nós tivermos ascendentes em segundo grau concorrendo com cônjuge, nós vamos ter uma partilha, ele tem direito a ficar com 50%, e os outros 50% você vai dividir entre as duas classes, tá certo? Então é isso, pessoal, que eu queria deixar bem claro para vocês. Eram essas questões que a gente tratou hoje aqui com relação ao processo de inventário, tá bom? Então, se ninguém tem mais dúvida aí, a gente fica por aqui e até a próxima aí. O mesmo ocorre com o extrato bancário também, que parece que fica com receio de falar de valores. Realmente, eles têm muito receio disso, mas a gente precisa, né? Como que a gente vai informar os valores lá deixados? Aí, o que você faz? Peça para ela fazer uma declaração e peça para ela assinar, ou se no atendimento, quanto que o falecido tinha? X valor? Então, vou colocar aqui que ele tinha X valor, assina aqui embaixo para mim. Ela está declarando para você, mas eles têm mesmo um receio muito grande da gente analisar valores, mas a gente precisa desses documentos, tá certo? Então, pessoal, um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus, até a nossa próxima live aí na quinta-feira. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente trabalhar aqui, fica o convite também para a doutora Adelma, se quiser participar conosco aqui desse bate-papo, né, da gente conversar aqui ao vivo sobre inventário, né? Você que tem um conhecimento, você que trabalha na área com inventários, você que é especialista em inventários, é importante a gente trazer vários temas aí para a nossa live, tá bom? Então fica o convite, quem quiser participar, estamos à disposição e vamos tratar aí de vários assuntos relacionados a inventário. Boa noite, Adelma, doutora Adelma, boa noite aí, Joyce, a Maria Souza, tá certo? Um abraço a todos vocês aí.